Olá, galera! Hoje eu vim conversar sobre No Game No Love e Spice Up Our Love, que foram 2 doramas aí que terminaram há pouco tempo e eu vim aqui fazer a minha análise e crítica. Então, assim, gente, se prepara porque aqui tem bastante confusão, tem bastante amor. Aliás, tem bastante enemies to lovers, né? Porque os 2 casais aqui foram de brigar um com o outro a, assim, ao amor máximo, né? Então, se você gosta desse tipo de romance, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje nós vamos falar, sim, de No Game No Love e de Spice Up Our Love. Mas, obviamente, nós vamos começar com No Game No Love, até porque foi através desse dorama que teve aí o seu filhotezinho aí, né? O Spice Up Our Love, que a gente pode considerar aí como o spin-off, né, do outro, né, do anterior. Mas, assim, gente, nem chega a ser um spin-off, né? Nem chega a ser um dorama por si só. Eu praticamente considero o Spice Up Our Love como sendo 2 episódios especiais mesmo, porque ele é tão louco. Daqui a pouco eu entro nesse mérito. Vamos falar primeiro de No Game No Love. Bora começar então com a ficha do dorama, né? No Game No Love foi um dorama aí que passou do dia 26 de agosto ao dia 1º de outubro. Foram 12 episódios de 1h08. Eu já adianto aqui que esse tamanho tá perfeito, tá lindo, tá maravilhoso. Não precisava ser maior do que isso. Foi ótimo, na profundidade certa. Tranquilaço, não teve enrolação, foi lindo, foi maravilhoso. Nós temos aqui uma comédia romântica e também um pouco de drama, daqui a pouco eu explico o porquê. Esse dorama aqui é estrelado por um casal que eu considero, assim, maravilhoso. Shiminá, né? Maravilhosa mesmo, gente. Linda, né? Nem parece aí que tá com 40 anos de idade, parece ter 20 e poucos, até porque o Kyandê tem 20 e poucos. Inclusive, muita gente ficou reclamando desse romance lunar, né? Da grande diferença de idade entre eles. Acho que eles têm 12 anos de diferença de idade. Mas assim, gente, eu acho isso bobeira, até porque eu acho que eles super combinaram, mesmo tendo muita diferença de idade. Porque ela é linda, ele também, os 2 são fofos juntos e tem química, e é isso que importa, tá? Shimida, super conhecida aí como uma atriz que é muito versátil, né? Ela já fez vários doramas muito bons, inclusive Amor e outros dramas que tem na Netflix, se você quiser conferir esse dorama, realmente é muito bom. Também tem uma pegada ali de romance, de drama, né? E nós temos aqui o Kyandê, igualmente maravilhoso. Ele que fez a comédia romântica Shooting Stars, que eu também super recomendo, tá? Então agora vamos adentrar na sinopse de No Game No Love. Song Hae-young é o tipo de pessoa que não quer perder dinheiro em nenhuma circunstância. Enquanto crescia, ela teve que compartilhar o amor de sua mãe com os outros, porque a casa dela, gente, era praticamente um lar adotivo. Toda hora a mãe dela pegava uma criança para cuidar e não dava tanta atenção assim para ela. Ela frequentemente encontrava seus parceiros em relacionamentos abaixo do seu ponto de equilíbrio. Agora, ela vai enfrentar a possibilidade de perder uma promoção no trabalho, porque o trabalho tem uma regra lá de que para você ser promovido você tem que estar casado. E ela era solteira, então rolou isso daí, tá? Então, para evitar essa perda, ela vai ter um plano ali de arrumar um casamento falso. Então, ela vai recrutar o Kim Ji-wook como seu noivo, né? Esse cara que trabalha meio período como caixa em uma loja de conveniência, ou seja, que não tem absolutamente nada a ver com a vida dela. Aliás, eles nem estavam tão bem assim, né? E ele é o tipo de pessoa que não consegue ignorar as pessoas necessitadas e tenta fazer sempre a coisa certa. Ele é muito gentil com todo mundo, né? Com todos os clientes ali da loja, menos ela. E quando ela de repente pede para que ele se torne o seu noivo falso, nesse casamento aí doido, né? Ele de alguma forma acaba aceitando a sua oferta, o que deixa ela bem surpresa, né? Então, assim, é de fato um casal assim muito inusitado, né? Com essa diferença grande de idade, mas que assim, aos pouquinhos você vai se apaixonando por eles de uma forma, gente, que no final já estava assim, caída. Não só pelo casal principal, mas também pelo casal secundário. Vou falar um pouquinho do casal secundário aqui, tá? Nós temos aqui também o Lee Sang-yi e a Han Ji-hyun fazendo aqui o casal secundário. Eu vou falar um pouquinho do casal secundário agora, quando vou destrinchar mais sobre a trama. O que acontece embora à primeira vista a protagonista pareça ser uma pessoa muito mesquinha, uma pessoa que só quer pensar em dinheiro, a gente entende do porquê ela é assim, né? A gente acaba torcendo por ela porque a gente vê que realmente ela foi muito prejudicada na infância porque ela não teve a total atenção dos seus pais, porque eles estavam sempre cuidando, ajudando outras crianças que aos olhos deles eram mais necessitadas do que ela, e eles acabaram negligenciando a filha, né? Então ela tem isso desde criança em mente, do tipo, eu não quero mais perder nada, eu já perdi a atenção dos meus pais, que era uma coisa que me era muito cara, então eu não quero agora perder mais nada. E aí ela se vê nessa situação
situação, né, de que tem que ser promovida, não sei o quê, de ser promovida e tal. E aí a gente torce para que ela se vingue do ex dela, porque ele traía ela, e a gente também torce para que ela seja promovida, né, para que esse casamento doido aí arranjado dê certo. A gente vê de fato aí nascer um romance enemies to lovers, né, porque eles de fato no início não se davam muito bem. E aí de um casamento falso a gente vê aí se tornar um amor de verdade, né, nascer um amor de verdade. Mas a gente vê que o principal plot twist dessa história é quando a gente descobre, quando a própria personagem da Chiminá também descobre, que ele foi um dos últimos jovens a serem cuidados pela mãe dela, né? E agora a mãe dela tá numa situação ruim, né? Porque ela tá ali praticamente no leito de morte, né? Já não lembra mais dela. O que restou para ela foi cuidar dela na fase idosa da mãe dela, sendo que a mãe dela nem lembra mais dela, né? Então foi difícil dela aceitar isso, né? Porque ele acabou escondendo isso dela, né? E eles depois conversaram e tudo mais, e aí tudo terminou bem, graças a Deus, né? E agora vamos falar um pouquinho aqui do casal secundário, né? Que também é enemies to lovers, né? Porque ela é uma escritora que acaba recebendo hate de um leitor porque a sua mãe lia as suas histórias picantes, as suas histórias mais 18, né? E ele é um CEO, né, de uma empresa, na verdade da empresa onde os personagens da Shimida e do Kyande trabalham, né? E ele é super atrapalhado, aquela coisa toda, e acaba se apaixonando pela escritora. Ela até então era apaixonada pelo secretário do CEO, né, que tinha estudado com ela na mesma escola, mas ele sempre teve em mente de que ela seria uma escritora de livros infantis e não de histórias picantes, né? E quando ele soube dela ali, que o CEO pediu para ajudar ele a comentar ali, a escrever comentários de hate lá para a escritora, ele foi o quem fez a maior parte dos comentários mais pesados, fazendo com que a escritora processasse o CEO, quando na verdade o CEO nem tinha feito tantos comentários de tanto hate assim. Quem fez mais foi o próprio secretário lá dele, né? E acabou que ela se afasta um pouco dele, justamente quando ela descobre que esse hate todo foi mais da parte dele, né? E a aproximação dela com o CEO se dá a partir do momento que ele sempre fica abordando ela, cuida bem dela, então ela vai meio que aceitando aos poucos que ele entra na vida dela, né? E assim, aqui nesse dorama é muito interessante porque alguns temas que são tratados, né, como por exemplo o preconceito contra mulheres que querem subir numa empresa e que sejam solteiras, eu acho assim, cúmulo a obrigatoriedade da pessoa ser casada, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, enfim. O próprio preconceito também contra mulheres que escrevem histórias mais calientes, vamos dizer assim, e também sobre essa questão dos pais que negligenciam bastante os seus filhos, né? Então, assim, no geral, esses temas foram tratados ali entre uma cena dramática e de comédia, né? Mas tudo na dose certa, não ficou caricato, não ficou estranho, ficou tudo bem dosado, bem bacana. Como eu falei, 12 episódios muito bem aproveitados, não teve enrolação, foi ótimo. Eu realmente gostei muito de No Game No Love e super recomendo. Agora vamos para o Spice Up Our Love. Spice Up Our Love foi um dorama que passou aí somente no dia 3 de outubro, até porque são só 2 episódios de 50 minutos, tá? Todos os 2 doramas são mais 15, né? A censura, que fique claro que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Nós temos aqui de novo, né? Até porque são os mesmos personagens, os mesmos papéis, né? Nós temos novamente aqui o Lee Sang-hee e a Han Ji-hyun, super fofos juntos. Que casal fofo, que casal bonitinho, né? Assim, dava vontade de colocar os dois num potinho, assim, né? Até porque uma coisa que eu não falei lá do No Game No Love, mas que é importante a gente acrescentar aqui, é que o pai da Nam Ja-yeon, né, dessa menina aí, que também tinha sido cuidada pela mãe da menina lá principal, da Shimina, né, ela acabou sendo cuidada pela mãe da Shimina porque o pai dela era assassino, queria matar ela, tinha matado a mãe dela biológica e queria matar ela também. E ele fica nessa perseguição durante o No Game No Love também, então por isso que ela tem um certo trauma também daquilo, né, e o personagem aqui do Lee Sang-hee, né, o CEO, né, o Bok Gyu-hyun, né, vai ajudar ela ali, inclusive, nessa questão também, né, de salvar a vida dela enquanto o cara estava perseguindo ela, querendo matar ela. Então, um dos motivos pelos quais ele também acabam se aproximando também é essa questão aí, né? E assim, gente, ter um pai que quer te matar realmente não é nada fácil, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que Spice Up Our Love é um drama mais leve, um drama bem mais engraçado do que No Game No Love. No Game No Love tem, sim, os seus momentos divertidos e inusitados, mas aqui a pegada é muito mais caricata do que vocês estão pensando, tá? Aqui a pegada mesmo de comédia, romance e uma pitada de fantasia, porque vai misturar um pouco ali
a realidade desse casal aqui com a realidade dos personagens da novel dela, né? Então a fantasia e a realidade meio que se misturam mesmo, né? Então, a sinopse aqui é a seguinte: um drama romântico de fantasia imprevisível sobre uma escritora de web novels para maiores de 19 anos, tá? 19 anos lá, mas é 18 aqui, vocês estão entendendo, né? Maioridade lá na Coreia é 19. Nam Ja-yeon, que possui a protagonista feminina de seu próprio romance So Yeon-so e desenvolve um relacionamento romântico com o protagonista masculino de seu romance, Kang Ha-jun. Ja-yeon possui Se Yeon-so, mas entra em pânico quando descobre que o homem perfeito, Kang Ha-jun, no web novel para maiores de 19 anos, não é sua musa, Yo Ha-jun, mas Bok Gyu-hyun de No Game No Love, que no caso é o personagem aqui do Lee Sang-hee, né? Kang Ha-jun é o protagonista masculino perfeito no romance escrito por Nam Ja-hyun. Kang Ha-jun é o presidente da empresa de So Yeon-so, a GB Electric, no romance. Ele parece insensível, mas é infinitamente afetuoso com a mulher que ama. Ele é um homem Chaebol perfeito que conhece Yeon-so e aprende sobre o amor. Ele apresenta uma química emocionante ao enfrentar a sua mudança repentina durante a noite e seu romance obstinado. A gente vê aqui várias cenas clichês, zonas mesmo, entre os dois, algumas cenas bem engraçadas, bem inusitadas, né? Romance de escritório mesmo, porque a pegada lá, eu acho que a pegada maior de romance da Coreia, gente, é romance de escritório mesmo, porque eles passam tanto tempo trabalhando que eles vão conhecer, obviamente, o seu amor no trabalho, né? Não tem muito jeito, não. Então, assim, agora vamos aos pontos de discussão. Então, de fato, é engraçado a gente ver aqui como a escritora e o CEO interagem, né, um com o outro e também com os personagens da sua novel, que a coisa vai ficando ali meio confusa, né? Óbvio que eles da vida real são muito mais fofos e mais tímidos, né? Mas os personagens aqui da web novel são muito mais diretos, né? Muito mais atirados, né? Até por conta aí do teor da novel, né? Então, como o clima desse dorama é de um sonho muito louco, a história não parece fazer muito sentido, né? É como se fosse uma apanhada ali de cenas muito inusitadas e engraçadas. E o dorama é mais um bônus de No Game No Love do que um dorama por si só, né? Porque eu não posso nem considerar 2 episódios um dorama inteiro, né, gente? Realmente são só 2 episódios de 50 minutos da por cima. É realmente assim, é um filme, né? É um filme. Depois que a gente vê que ela teve esse sonho, né, durante o tempo que ela ficou desacordada no hospital, e ao acordar o CEO estava do seu lado, né, preocupado com ela, cuidando dela. Isso acontece porque na hora que eles estavam discutindo lá no No Game No Love, né, ele estava no meio da rua e ele acaba sendo, parece pela ilusão de ótica dela que ela estava enxergando de longe que ele ia ser atropelado pelo caminhão, e ela acaba desmaiando, né, e ele leva ela nas costas no hospital, embora o hospital seja longe, né, e ele carregou ela até lá ao hospital, preocupado com ela e tudo mais, acaba que ele não tinha sido atropelado nada, só passou perto dele, mas não tinha sido atropelado, entendeu? Então, durante esse tempo que ela ficou desacordada no hospital, é que ela vai ter esse sonho maluco aqui, da história desse dorama, né? Por mais que a trama seja divertida, eu fiquei um pouco decepcionada, preciso confessar isso pra vocês, porque eu preferiria 1000 vezes que fosse a história da novel pura, sem ser essa mistura aí entre realidade e fantasia, sabe? É óbvio que a história não seria mais 18, né? Como foi a própria novel, como ela foi concebida, mas eu realmente fiquei curiosa para saber um pouco mais dessa história tão incrível, porque vendeu milhares de livros no dorama, né? Então a gente fica assim, nossa, que história deve ser essa que atraiu tantos leitores, né? E eu acho que dava sim para a história ser um pouco mais atrevida, um pouco mais picante do que foi, mas sem extrapolar os limites da censura mais 15, né? Que é o que a gente vê aqui. Mas assim, isso não tira o brilho de Spice Up Our Love, claro que não. Eu acho que é um drama bem engraçado, que nem dá pra sentir esses 2 episódios de 50 minutos. Parece que foram 2 episódios de 15 minutos, porque para mim passou muito rápido, justamente por ser tão divertido e tão engraçado. Bom, gente, então é isso. Eu amei os 2 doramas, né? Se complementaram aí muito bem. Eu acho que, repito, a Coreia tem que deixar de fazer esse formato de 16 episódios para 12 episódios, porque tem muito dorama de 16 episódios que fica naquela enrolação ali no meio, né? Às vezes eles ficam meio que patinando ali um pouco no roteiro no meio, e enrolando mesmo só para dar 16 episódios, né? Não é todo dorama que a história é muito bem contada em 16. A gente vê aí bastante dorama com uma barrigada no meio. Pode confessar que vocês também acham isso, tá? Bom, gente, então é isso. Eu quero que vocês contem aqui embaixo para mim o que vocês acharam desses 2 doramas. Quais personagens aqui vocês mais gostaram? Qual é o casal preferido de vocês? Eu acho que esse casal secundário aqui, ele é muito forte, tá? Não acho que ele seja melhor do que o casal principal, porque eu realmente amei o que Yandê com a Yashimina juntos, mas eles têm aí com certeza o seu valor. Então me conta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.